Olá, paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos rica e abundantemente. Estamos começando mais uma oração, 365 dias de oração e hoje é o dia 6, né? Ainda faltam 359, esse ano é bissexto? Eu não sei, ainda não parei para pesquisar se é um ano bissexto ou se é um ano normal, né? O bissexto é quando tem um dia a mais, aí seria 366, mas até o final do programa aqui vão me falar ali, ó, a produção vai falar ali. Não é não? 365 dias? Então serão 365 dias buscando a presença de Deus nesse ano de 2026. E como está aí? Como está aí? Algumas pessoas já entraram antes, já começaram a mandar os nomes aqui. Deixa eu ver quem está conosco. Dislai Silva, Tati Ribeiro, Diogo Souza, Simon Costa, Luciene Paixão, Nayane Matos, Silmara Grace, Adriane Reis, Simon Costa, acho que eu já falei, Mariade, acho que é Mariade, Jesus Cavalcante, Maria Nayon, Maria de Jesus, Mariade, oh meu Deus do céu, Simon Costa, o Simon tá bastante aqui, ó, Vanilza, deixa eu ver, Alda Bastos, deixa eu ver aqui mais, porque tem vários repetindo aqui, vai dando o seu alô aí, o Mauro Figueiredo, Saulo, Gleice Sabrina, aqui é uns nominhos que aqui tá tudo pequenininho, então não tô conseguindo, acho que já tô precisando de óculos, minha mulher fica falando, você tem que usar óculos, mas eu olho e falo, tô enxergando ainda, se eu tô enxergando, preciso, mas bora ver, até o final desse ano aí se eu viro 4 olhos também. Vanilza, Luciene, e muitos outros, Elielton, Elisa Campos, o Bispo Luciano Nascimento tá aqui conosco, Maria Deusa, Solange, Silmara Grace, com certeza o presbítero Júlio, a diaconisa Bena, Gustavo Oliveira, Val Santos e muitos outros irmãos estão entrando aqui conosco para nós orarmos. E hoje a gente disse que ontem, né? Dissemos que hoje nós iríamos orar pela nossa família, para que Deus venha estar abençoando o nosso lar, a nossa casa, né? Que esse ano seja um ano abençoado, que não venha ocorrer nada além do que a presença de Deus está dentro dos nossos lares, né? E eu gostaria de ler hoje, ontem nós lemos uma passagem muito bacana, hoje vamos ler Salmos 127. Ontem nós lemos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não é verdade? E hoje nós vamos falar o seguinte: se Deus ou se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então, durante esse ano de 2026, se Deus não estiver à frente da nossa casa, da nossa vida, dos nossos projetos, em vão trabalham aqueles que edificam. Né? O que adianta você produzir tanto, né? Fazer por onde acontecer, mas Deus não está lá edificando a sua casa. É como se fosse um engenheiro, né? A casa precisa do engenheiro para ser construída, mas é aquela coisa que o pedreiro, sem conhecimento nenhum, a pessoa vai contratar alguém e começa a trabalhar, começa a fazer, e no final faltou o principal, que é a edificação, que é a fundação. Então, se o Senhor não estiver à frente da nossa obra, né, a gente só começar já pelas paredes, né, porque Jesus, o Senhor, é a fundação. Mas tem pessoas que pulam os processos, né? Não, eu consigo, eu aconteço, né? Através de mim, eu não preciso de Deus para me abençoar, eu não preciso orar, eu não preciso buscar, eu não preciso ir na igreja, né? Eu não preciso jejuar, não, da forma que eu estou, vai tudo bem, mas não é sobre ter uma casa, é sobre Deus edificar essa casa. Não é sobre ter um sonho, um projeto, né? Algo que você deseja muito. Não é sobre isso, é sobre Deus. Tudo é sobre Deus, tudo é sobre Ele e para Ele. Então, Ele estando à frente, tudo vai bem. Tem gente que acaba construindo com força, né? Não, eu consigo, deixa comigo, mas esquece Deus. Então, aqui o salmista está falando, se o Senhor não edificar a casa, se Ele não estiver à frente, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade,
em vão vigia a sentinela. Até a nossa cidade de Macapá. Se Deus não estiver à frente da nossa cidade, do nosso estado, é como se fosse uma cidade que ela é edificada, né? As cidades do passado, quando eles escreveram esses textos, eram cidades que precisavam ter aquelas muralhas, né? Aquelas muralhas grandes, mas mesmo tendo uma muralha grande, uma fortaleza gigantesca, né? Se não tiver um sentinela cuidando daquela cidade, cuidando daquele local, em vão trabalham aqueles que edificam, né? Cadê aqui, ó? Em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Então, não, esse ano de 2026 eu vou começar a levantar mais cedo, né, para começar o meu dia antes, para ver se eu consigo agilizar mais. Aí, aquela coisa que você trabalha durante o dia inteiro, chega em casa exausto, né? Chegando em casa, às vezes você começa a trabalhar home office, liga o PC, liga o computador, continua trabalhando, mas são pessoas que, se Deus não estiver à frente, será inútil. É inútil você levantar cedo. Eu vou levantar às 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. Deus está à frente, você está buscando a presença dele. É inútil. Eu vou repousar tarde hoje. Você vai comer o pão de dores, porque quando Deus está cuidando de nós, ele dá até o sono. Eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu durmo muito bem. Eu apago. Eu posso ter o dia mais desafiador no outro dia, é aquela coisa que eu poderia ficar rolando pra lá, pra cá, né? Quando o bispo ficou doente, aquela coisa que eu ficava orando assim, falando, meu Deus do céu. Durante o dia, a mente ficava trabalhando. Às vezes, no restaurante, outros lugares, tem muitas coisas para fazer, aí você fica pensando, falando, meu Deus do céu, eu tô sem tempo, meu Deus do céu, eu tô muito sobrecarregado. Mas, gente, quando eu deito na cama, eu apago. Tudo aquilo que fica, às vezes, atormentando durante o dia, realmente Deus dá o sono. Você descansa. Você fica tranquilo. Acorda no outro dia, descansado, né? Sem sono, sem nenhuma pressão. Claro, você começa a lembrar, não, hoje eu tenho que fazer isso, aquilo, outro, mas eu já oro. Já peço o direcionamento de Deus, peço que Ele venha estar à frente, né? Já pego a Bíblia, leio o capítulo do dia, né? Hoje foi capítulo 6 de Mateus, já lemos 1, 2, 3, 4, 5. Hoje foi o 6º capítulo de Mateus, mas eu levanto tranquilo, porque sei que não adianta eu me descabelar. Eu estou colocando os meus projetos na mão de Deus, então, mas Ele vai fazer. Olha, continuando no versículo 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Os seus filhos, eles não são meros filhos, né? Você botou no mundo e pronto, já fez o seu papel. Não, são herança do Senhor. Eles pertencem a Deus, eles não pertencem a você. Tem muitas pessoas que o bispo até fala, vai na igreja, apresenta a criança, né? Ou então se é católica, é aquela coisa que vai lá, batiza a criança, mas na outra semana já não faz mais nada, não leva mais a criança na igreja, esquece de conduzir ela nos caminhos do Senhor. Mas temos que ter a plena certeza que a herança do Senhor são os nossos filhos, e o fruto do ventre, o seu galardão, é a sua bênção, a sua recompensa. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. O que ele está falando aqui? Que esses nossos filhos, os seus filhos, eles são como flechas na mão de um valente. Eles não têm que ser lançados por qualquer um, tem que ser por uma pessoa valente, né? Uma pessoa estudada, uma pessoa que sabe, está mirando ali, pelejou, batalhou para que eles fossem direcionados para o lugar certo. A flecha, a existência da flecha não é para qualquer coisa, né? A flecha existe para quê? Não, a flecha existe para atingir um alvo, para voar em direção a algo. E quando você prepara os seus filhos para serem flechas verdadeiras,
modificadas por Deus, abençoadas por Deus. Quando você mira, meu filho vai ser um homem de Deus. Meu filho vai ganhar essa cidade para Jesus. Meu filho vai ser pai de nações também. Meu filho vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mesmo que ele não escolha estar sendo um pastor, sendo um evangelista, se ele for um contador, ele vai ser um contador, homem de Deus. Se ele ser um engenheiro, ele vai ser um engenheiro, homem de Deus, mulher de Deus. Vai ser médica? Então, através da medicina, através do trabalho dela, ela vai edificar um reino para Cristo onde ela estiver. Então, são flechas nas nossas mãos. Assim são os filhos da mocidade. E por que ele fala filhos da mocidade? Porque aqui era como se fosse aqueles pais que tiveram filhos novos, né? E tem tempo para instruir eles, tem tempo para cuidar deles. Não é como um Abraão da vida, né? Que já teve filho depois dos 80 anos, né? Dos 100 anos, dos 100 anos, né? 80 anos é a promessa e 100 anos é quando ele concebe o filho Isaac. Mas quando você tem tempo, você é novo, você tem tempo para cuidar deles. Acho que é triste quando você tem a oportunidade de passar um tempo com o seu filho, você joga o celular na mão dele, você fica com o celular no seu canto, é aquela coisa que, ao invés de ser como as famílias do passado que tinham aquele amor, aquele zelo, sentavam à mesa, compartilhavam pão, não, é aquela coisa que o filho vai na frente, pega o prato de comida, vai para o quarto dele, o pai depois chega, a mãe depois chega, ao invés de sentar na mesa, passar aquele momento juntos, não, cada um está no seu canto, cada um está no seu quadrado, não pode ser assim. Família, ela tem que permanecer na mesa, família foi feita para estar ali em comunhão, no partir do pão. Então, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Então é aquela coisa que, quando Deus edifica a casa, a gente não será confundido. Quando a gente vê alguma ameaça vindo de fora, Deus vai nos mostrar, Deus vai nos direcionar e a gente vai ser abençoado. Só para finalizar, em Mateus, bora lá, deixa eu ver aqui. Até anotei aqui, ó. É a passagem de amanhã, Mateus 7. É o capítulo de amanhã. Mas eu já vou dando um spoiler aqui do que vocês vão ler, que é o seguinte: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Olha, Deus está me usando nesse exato momento. Ele veio há 2000 anos atrás, mas Ele é o mesmo hoje, ontem e para todo sempre. Então, nesse momento, Ele está me usando para avisar, para alertar a igreja, dizendo, olha, quem ouve as minhas palavras e pratica, não é entrar num ouvido e sair pelo outro, né? Isso que eu estou fazendo com você, falando para você ser abençoado nesse ano de 2026, para que você tenha uma casa abençoada, uma casa que sirva realmente a Deus. Quem pratica essas palavras, não minhas, mas as que estão escritas aqui, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E não caiu porque ela tinha seus alicerces na rocha, em Cristo. Você, não é porque você está com Deus, não é porque você está com Cristo, que você não vai enfrentar mais tempestade. Não, é aquela coisa que você vai continuar enfrentando tempestade. E às vezes você enfrenta tempestades até maiores do que você enfrentava antes de estar com Deus, né? Tanto que, olha que coisa interessante, Pedro, Tiago, João, André eram pescadores, né? Tinham as suas vidas assim ali naquela região da Galileia, do mar da Galileia, pescavam muitos, eram homens experientes, já tinham enfrentado tempestades, já tinham enfrentado vendavais, ondas grandes, mas eles passavam tranquilos. Quando Jesus começa a caminhar com eles, eles acham que aquele barco vai a pique, já começam a achar que aquele barco vai cair, porque a tempestade, muitas das vezes, quando nós estamos com Deus, vem de uma forma mais ameaçadora, vem de uma forma mais brusca.
E por que isso? Porque Satanás envia para que a gente venha realmente cair, para que a gente venha realmente afundar na lama, afundar no fundo do poço. Então ele quer nos destruir, mas se você deixa Deus ser o seu construtor, Deus ser o seu mestre de obras, ele faz a fundação, prepara a fundação. Não é aquele processo rápido, não é aquela casa rápida, porque construir uma casa na areia é rápido. Quando você vai na praia, você começa a construir a casinha, né, de areia ali, mas se bate a primeira onda, se vem o primeiro vento, derruba. Mas construir uma casa na rocha é demorado. Às vezes a broca, ela quebra com a força da rocha, né, como é que fala? A rigidez da rocha. É mais demorado, é um processo mais longo, mas depois que a casa está de pé, ela não cai. Não cai. Pode vir tornado, pode vir furacão, pode vir a desgraceira. Deus vai sustentar a nossa casa. Amém? Então vamos orar pela nossa casa nesse momento. Preparou aí, pegou o nome dos seus familiares, o nome do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, esposa. Até falei do cachorro, do gato, papagaio, do hamster. Nós vamos orar pela nossa casa e Deus vai fazer a mudança. Deus vai nos proteger durante esse ano de 2026. Amém? Senhor Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui, Pai, reunidos nesse vídeo, nessa live, para buscar pelos nossos familiares, para buscar pela nossa casa, porque é como a Tua palavra diz, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não estiver ali alicerçando, ali à frente, em vão trabalham os que edificam, Pai. Então não queremos construir nada nesse ano de 2026 sem que seja com o Senhor à frente, Pai. Que o Senhor venha estar abençoando, que o Senhor esteja projetando os nossos sonhos, os nossos projetos. Eu sei que essa pessoa tem muitas coisas para viver nesse ano de 2026, é apenas um novo ano que está iniciando, e eu declaro que vai ser o melhor ano das nossas vidas, mesmo que política esteja caos, mesmo que a economia talvez não melhore nesse ano de 2026, mas a nossa casa ela vai ser edificada na rocha, porque sabemos que mesmo que venham as tempestades, mesmo que venham os ventos fortes, as ondas grandes, Pai, que cheguem àquela praia, se aquela casa está edificada em Ti, se aquela casa está edificada em Cristo Jesus, ela não vai cair, ela não vai cair, não vai cair. Então, Pai, queremos estar em Ti. Renova o nosso coração, renova a nossa mente, Pai. Não deixe que Satanás venha roubar aquilo que o Senhor tem entregado para nós. Não deixe que a chama do Espírito Santo venha se apagar no nosso lar. Não permita isso, Pai. Que a nossa casa seja a casa mais abençoada dessa cidade, do quarteirão, desses familiares, Pai. Que o esposo e a esposa, eles venham se tratar bem, eles venham se amar durante esse ano de 2026, evitem as brigas, Pai, livre eles das brigas, das contendas, que os filhos que o Senhor trouxe para nós, Pai, que eles venham crescer na Tua palavra, que eles venham crescer nos Teus caminhos, que eles sejam flechas realmente que venham ser lançadas na direção certa, Pai. Evite que amizades contrárias, amizades errôneas venham estar ao lado dos nossos filhos, que os nossos filhos eles venham amadurecer na fé, no bom ânimo, que não venham ter ansiedade, que não venham ter depressão, porque o que eu vejo de jovens que nos dias de hoje têm depressão, têm ansiedade e eles não têm nada, Pai. É aquela coisa que eles não trabalham, só estudam, não tem nada pressionando eles, mas eles são pessoas, são crianças ansiosas, Pai. Então arranca essa ansiedade do coração deles, arranca esse medo do coração deles, arranca essa displicência de escutar o pai, de escutar a mãe, de obedecer os pais, Pai, e que Tua verdade, que Teu amor venha crescer nesse lar. Abençoa o pai, abençoa a mãe, abençoa o trabalho dessa pessoa, prospere ela, onde ela colocar a planta dos pés dela, que seja um lugar abençoado, mesmo que aquela empresa não seja dela, quando ela colocar amanhã a planta dos pés dela no trabalho, no comércio, no salão de cabeleireiro, no posto de gasolina, não sei onde ela trabalha, mas que ali, através da vida dela, seja um lugar abençoado, seja um lugar próspero, que o patrão, ao ver essa pessoa, venha verdadeiramente falar: esse homem é de Deus, essa mulher é de Deus, esse jovem é de Deus. Então, Pai,
colocamos as nossas vidas, os nossos projetos, a nossa casa, a nossa vida nas tuas mãos, porque sabemos que o Senhor é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Talvez o que nós estamos pensando para esse ano de 2026 não é nada em vista daquilo que o Senhor há de preparar para nós, é só o início. Eu digo para você, meu irmão, para você, minha irmã, que é só o início de uma nova história, é só o início de um novo trajeto, porque o nosso Deus é um Deus vivo, o nosso Deus, aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Cremos em Ti, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando cada casa, se existe alguém doente, que o Senhor possa estar livrando eles dessa enfermidade. Existe uma virose que está pairando na nossa cidade, muitas pessoas estão enfrentando diarreia, vômito, enfermidades, febre alta, a gripe. Então, Pai, proteja cada um de nós, porque nós precisamos da saúde, nós precisamos estar sãos, limpos, puros, para que no amanhecer de um novo dia, a gente venha estar firme e buscando mais e mais a Tua presença. Abençoa o culto que nós vivenciaremos ali na Videira Verdadeira nessa quarta-feira. Traga pessoas, aumente o número de pessoas assistindo esse canal. Eu sei que esse canal não está sendo levantado por mãos de homens, não foi criado só pelo bispo, não é por minha casa, por minha causa ou de algum obreiro que vai crescer, mas é porque o Senhor está à frente desse projeto e desse trabalho. Então colocamos tudo nas Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê, diga amém, amém. Graças a Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Amanhã, quarta-feira, dia 7 de janeiro, estaremos aqui com todos vocês. Entre, coloque o seu nome aqui embaixo para que nós venhamos estar sempre orando, né? O seu pedido de oração também, se você puder colocar aqui também. Nós temos uma equipe de fé, uma equipe de intercessores que durante esse ano de 2026 estarão orando pela igreja, orando pela sua casa, pela sua família. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar grandiosamente e poderosamente as nossas vidas. Amém? Então que todos fiquem na paz do Senhor Jesus. Até amanhã. Beijo no coração.